Vencer o desamor, resumo do capítulo 48. Bárbara e Ariadna batem na porta para falar com Tadeu, que faz um escândalo. Bárbara e Ariadna se desesperam e escutam barulho de algo quebrando. Horas antes, Ariadna pergunta se Eduardo casou. Eduardo esclarece para o juiz que seu matrimônio não é real, alegando que foi um acordo feito apenas para morar nos Estados Unidos. Eduardo inventa para o juiz que contratou uma mulher para o casamento. O advogado esclarece para o juiz que Eduardo não tinha outra opção. Ariadna questiona Eduardo, que garante ter apenas entrevistado a esposa. O juiz deduz que Eduardo tem um grande salário e a partir dele vai determinar a pensão para seu filho. Eduardo fica indignado e pede ao juiz que convença Ariadna a aceitar sua oferta. Guadalupe afirma para Gael que a cadeia não é para ele. Gael rejeita Guadalupe. Guadalupe defende Bárbara para Gael e afirma que sua vida foi muito melhor com Bárbara do que teria sido com ela. Gael critica Guadalupe por ter lhe vendido. Guadalupe afirma para Gael que se arrepende do que fez, mas esclarece que Bárbara não sabia de seu irmão gêmeo. Gael pensa que Guadalupe foi comprada por Bárbara para defendê-la. Olga explica seu projeto para Bruno e Álvaro. Bruno aprova, mas Álvaro fica em dúvida. Olga afirma a Álvaro que não tem nenhum outro escritório com um arquiteto tão bom quanto ele. Bruno pede a Olga alguns dias para pensar. Guadalupe autoriza Gael a criticá-la, mas o pede que lave a boca antes de falar de Bárbara. Gael reclama de sua vida de mentiras e se retira. Guadalupe pergunta a Romeu o que ele quer com Gael. Romeu expulsa Lupe da cadeia e afirma que nem ele nem Gael querem vê-la, pois se para eles a mãe morreu. Daphne elogia a inteligência de Lino. Lino pensa que Bárbara é mãe de Daphne e a camponesa esclarece que é filha apenas de Joaquim. Daphne fala para Lino que Bárbara não gosta dela. Daphne confessa para Lino que quer se mudar com seus filhos para um apartamento. Daphne conta para Lino que um quarto na casa está sendo alugado. Pamela visita a casa de Bárbara, interessada em alugar um quarto. Gema constrange Pamela. O juiz garante que Eduardo tem a capacidade econômica de enviar uma pensão alimentícia mensal para Tadeu. O juiz pede mais detalhes da vida de Eduardo para o advogado. O juiz conclui a audiência e dá razão a Ariadna, que agradece o apoio de Conrado. Eduardo critica Ariadna por não ter aceitado sua proposta. Eduardo conta para Ariadna que vai voltar aos Estados Unidos, mas a jornalista não se importa. Eduardo pede a Ariadna para ver Tadeu, mas ela não acha isso uma boa ideia. Eduardo afirma para Ariadna que tem direito a ver o filho e a deixa sem reação. Lupe reclama com Antero sobre a aproximação entre Gael e Romeu. Antero não entende como os irmãos estão se dando tão bem. Guadalupe afirma para Antero que as intenções de Romeu com Gael não devem ser boas. Lupe pede a Antero que conte tudo para Bárbara. Antero admite que Romeu não é uma boa influência. Pamela aceita alugar o quarto e conta para Bárbara que logo vai depositar o dinheiro do aluguel. Bárbara e Gema comemoram. Lino vê a comemoração de Bárbara e a questiona. Lino parabeniza Bárbara pela nova inquilina. Gema percebe o clima entre Bárbara e Lino. Bárbara garante para Gema que é uma viúva respeitável e que não vai voltar a se envolver com ninguém. Gema afirma para Bárbara que ela se derrete por Lino. Bruno tenta convencer Álvaro a aceitar a proposta de Olga. Álvaro expõe para Bruno sua preocupação com a falta de notícias de Ariadna. Ariadna liga para Álvaro e conta as novidades para ele, mas lamenta a dificuldade de Eduardo em ceder a pensão do filho. Álvaro deseja que o irmão repense suas atitudes. Álvaro afirma para Ariadna que o mais complicado já passou, mas ela revela que Eduardo quer ver Tadeu. Bárbara comemora a visita de Eduardo. Eduardo trata Gema como empregada. Gema conta para Eduardo que é sua prima. Gema pede a Eduardo que se sirva sozinho e o chama de priminho. Ariadna busca Tadeu na escola. Tadeu percebe a tristeza de Ariadna. Ariadna conta para Tadeu que Eduardo está no México. Ariadna pergunta se Tadeu quer ver o pai. Tadeu conta para Ariadna que não gostou do drone e prefere brincar com Dino. Ariadna esclarece para Tadeu que Eduardo sempre vai ser seu pai, e o garoto reclama do abandono, alegando que nunca o vê. Ariadna conta a Tadeu que o laço familiar entre Eduardo e ele nunca vai se romper, e o estimula a não guardar rancor. Eduardo revela para Bárbara que casou com Linda, mas mente que foi apenas um acordo para que ele possa trabalhar na empresa. Bárbara critica Linda para Eduardo, pois suspeita que a ricaça quer amarrar o filho. Bárbara conta para Eduardo que um segredo sobre Gael foi revelado, e ele a questiona. Daphne recebe Antero e conta para o padre que Bárbara está ocupada. Antero preocupa Daphne sobre Gael. Daphne descobre que Gael está visitando Romeu na cadeia. Antero afirma a Daphne que Romeu vai ser uma péssima influência para Gael. Daphne se oferece para repassar o recado à madrasta. Eduardo não se importa com a revelação sobre Gael e deseja impugnar o testamento. Eduardo pede a Bárbara que reparta a casa entre os filhos legítimos de Joaquim.
Bárbara afirma a Eduardo que Gael é seu filho, tanto quanto os outros, e ele se retrata. Eduardo critica Daphne ao revê-la. Daphne lhe lembra a Eduardo que eles são irmãos legítimos. Eduardo vê Tadeu, mas o garoto recusa seu abraço. Gael liga para Álvaro e confessa que não está bem. Gael convida Álvaro para tomar uma breja, pois precisa se distrair. Álvaro deseja convidar Eduardo para os três irmãos se reunirem. Álvaro chama Gael para a casa de Bárbara. Tadeu brinca com Dino e elogia Álvaro para Eduardo. Eduardo tenta se aproximar do filho, que não lhe dá bola. Tadeu conta para Eduardo que tem amigos na nova escola. Eduardo pede a Tadeu que brinque com os demais e pergunta sobre sua paixão pelos dinossauros. Tadeu pergunta a Eduardo se ele voltou para ficar. Eduardo e Tadeu brincam de bola juntos. Gema conta às amigas que não vai para a escola. Lixa e Érica descobrem que Gema sofreu um acidente. Bárbara agradece a Eduardo por ter pago o mês da hipoteca. Eduardo planeja continuar ajudando e Ariadna afirma que não é mais do que sua obrigação. Bárbara defende Eduardo. Eduardo discute com Ariadna e Álvaro briga com o irmão por sua cara de pau. Daphne e Romena conversam sobre Romeu. Romena pesquisa os crimes de Romeu na internet. Álvaro joga na cara de Eduardo sua irresponsabilidade e Bárbara intervém. Eduardo exige que Álvaro não se meta em seus assuntos. Álvaro afirma para Eduardo que ele é um péssimo pai e um péssimo filho. Eduardo descobre que Calixto atacou Bárbara. Álvaro critica Eduardo por nunca estar presente nos momentos importantes da família. Bárbara tenta colocar um fim na discussão. Álvaro afirma para Eduardo que ele não faz nada além de prejudicar Bárbara. Eduardo sugere vender a casa e Daphne quer o mesmo, pois quer ir embora. Eduardo é grosseiro com Daphne e Ariadna defende. Eduardo e Álvaro gritam e Bárbara se desespera. Bárbara ressalta que antes da casa ser vendida eles precisam pagar as dívidas, mas garante a venda. Eduardo revela para Bárbara que já vai embora e a viúva lamenta. Bárbara reprova a atitude de Álvaro em brigar com o irmão. Jimmy pergunta como Gema está. Gema agradece a preocupação de Jimmy. Gema e Jimmy trocam mensagens. Jimmy lamenta que Gema o veja apenas como um amigo. Gema manda uma carinha romântica para Jimmy. Romena descobre que Romeu matou Túlio. Antero afirma para Guadalupe que vai se encarregar de Bárbara saber sobre a aproximação entre os irmãos. Guadalupe tem um mau pressentimento. Efigênia deseja encontrar Bárbara. Tadeu descobre que Eduardo já vai embora e se irrita. Tadeu briga com Eduardo e se revolta. Ariadna culpa Eduardo pelo estado de Tadeu. Eduardo lamenta sua situação com Ariadna e culpa Tadeu por não ser normal. Bárbara repreende Álvaro pela forma que ele tratou Eduardo. Álvaro afirma para Bárbara que nunca abandonaria Ariadna. Bárbara pergunta o motivo de Álvaro se meter nos problemas dos dois. Álvaro quase revela a verdade para a mãe, mas Ariadna impede. Ariadna chama Tadeu para o jantar, mas ele não responde e nem abre a porta. Tadeu afirma para Ariadna que nunca mais vai sair do quarto. Ariadna se desespera por Tadeu estar trancado e Bárbara chega. Bárbara chama por Tadeu, que também a rejeita. Bárbara tenta abrir o quarto pela outra porta, mas não consegue. Bárbara e Ariadna gritam por Tadeu e o deixam apavorado. Tadeu afirma que não é bom e não quer mais ser ele. Ariadna insiste para que Tadeu abra e escuta um barulho de vidro quebrando. Bárbara se desespera e Álvaro e Gema chegam. Tadeu olha para o espelho rachado. Gema tenta convencer Tadeu a abrir a porta. Álvaro consegue convencer Tadeu a abrir ao falar de assuntos que ele gosta e se declarando para o sobrinho. Ariadna fica emocionada com o gesto de Álvaro. Ariadna abraça Tadeu, que recusa e a dispensa. Tadeu aceita ver um documentário com Álvaro. Romena conta o crime de Romeu para Daphne. Romena confessa para Daphne que Romeu é barra pesada. Daphne pensa que Gael não sabe tudo o que Romeu fez. Romena teme a reação de Gael caso ela e Daphne intervenham em sua vida. Ariadna leva o café da manhã de Álvaro. Álvaro pede uma bitoca para Ariadna. Ariadna confessa para Álvaro que se irrita muito com o comportamento de Eduardo. Ariadna lamenta as situações que Eduardo faz Tadeu passar. Álvaro pede paciência a Ariadna. Álvaro pensa no que vai acontecer com Tadeu quando assumir seu relacionamento com Ariadna, mas a jornalista pede que eles vivam um dia de cada vez. Eduardo fica pensativo e confessa a Esteves que está balançado por Ariadna, garantindo que não a esqueceu e nem vai. Bárbara conta a Ariadna e Álvaro que não dormiu durante a noite. Álvaro pede permissão a Bárbara para Dino ficar na casa, mas ela recusa. Bárbara pensa que o cachorro é como um capricho para Tadeu, mas Ariadna a corrige. Álvaro convence Bárbara a deixar Dino na casa.
Bárbara percebe que Ariadna serviu o café da manhã de Álvaro com flor e tudo. Ariadna conta para Bárbara que vai à delegacia apurar algo sobre Calixto e a sogra a acompanha. Romena entrega as provas contra Romeu para Daphne. Romena e Daphne se preocupam muito com Gael. Daphne sente medo que Romeu se aproveite de Gael. Gael leva vários alimentos para Romeu e oferece seu apoio incondicional. Romeu pede a Gael que visite alguém se passando por ele. Tadeu agradece a presença de Bárbara na escola. Bárbara descobre que Álvaro busca Tadeu algumas vezes e estranha. Ariadna se explica para Bárbara. Bárbara pergunta a Ariadna qual tipo de relação que ela tem com Álvaro. Ariadna tenta despistar Bárbara. Bárbara exige saber o que está acontecendo com Ariadna e Álvaro.